Revolução Religiosa de Nichiren Daishonin. Neste importante mês de abril comemoramos no dia 28, a fundação do budismo Nichiren. Nesse dia, em 1253, Nichiren Daishonin revelou o Nanmyo Renge-kyo. Ao meio-dia, de 28 de abril de 1253, Daishonin posicionou-se no lado sul do Salão das Imagens, no Shobutsubu do Templo Seicho e proferiu um sermão refutando a escola Nembutsu. Em sua audiência, estavam o reverendo Joembu e vários sacerdotes do templo, desde os recém-ordenados aos de hierarquia. Num ato de coragem, o Buda expôs depois de muita reflexão e estudos, a essência do Sutra de Lótus, fazendo renascer em meio ao povo, o budismo, exatamente como ensinado por Sakyamuni. Ele iniciou a verdadeira e profunda revolução religiosa, que consiste em tornar o budismo acessível a todas as pessoas. Após muita reflexão, Nichiren Daishonin decidiu falar o que tinha de ser dito. Ele diz, por exemplo: com pensamentos como esses que me vieram à mente, decidi que deveria começar a falar. Tomei a decisão de falar e, determinado a suportar o que viesse contra mim, comecei a falar. Por quase 30 anos, Daishonin propagou seu ensinamento prezando cada pessoa e ensinando-as a manifestar a iluminação em meio à realidade. Isso provocou uma violenta reação do clero e do governo, mas nada impediu o Buda de manter seu juramento e vencer a batalha contra os que menosprezavam o povo. E tudo começou no dia 28 de abril. A partir deste dia, ele começou a propagar o Nanmyo Renge-kyo. O Nanmyo Renge-kyo é o caminho fundamental que permite a todas as pessoas dos últimos dias a manifestarem sua natureza de Buda. Considerando que foi Daishonin quem estabeleceu esse caminho, poderia ser dito que ele fundou a escola Nanmyo Renge-kyo do budismo. No entanto, seu ensinamento vai além dos limites de uma simples escola, pois suas portas são abertas para as pessoas de todos os lugares. Em outras palavras, Daishonin deu início a uma religião para toda a humanidade. Daishonin diz ainda que a recitação do Daimoku é a maior das alegrias, pois com ela, é possível entrar em contato direto com a lei mística, e manifestar o estado de Buda. Referindo-se a este momento da história do budismo Nichiren, o presidente Ikeda explica como Nichiren Daishonin concluiu que o Nanmyo Renge-kyo é o nome da verdade mística que conduz todos à iluminação. Abaixo, trechos da explicação do mestre. O primeiro passo dado por Nichiren para abrir o grande caminho da iluminação universal foi dar um nome à verdade mística. Sobre essa questão, ele afirma em A Entidade da Lei Mística: o princípio supremo não tinha originalmente um nome. Quando o sábio percebeu a misteriosa lei, Myo, que se embasava na simultaneidade de causa e efeito, Renge, denominou Myo Renge. Essa lei única abarca dentro de si todos os fenômenos que compreendem os 10 estados de vida e os 3.000 mundos, sem carecer de nenhum deles. Kyo. Todos aqueles que praticarem essa lei obterão simultaneamente a causa e o efeito do estado de Buda. O presidente Ikeda diz: a revolução religiosa de Nichiren Daishonin reavivou os ideais do Sutra de Lótus, que, com base no objetivo da felicidade humana, ensina que todas as pessoas têm a capacidade de transformação. Daishonin ensina o princípio de estabelecer o ensino correto para a pacificação da Terra não por um impulso nacionalista, mas sim visando a segurança e o bem-estar das pessoas e a paz em todo o país. Longe de promover um budismo orientado pelo clero, ele apresentou conceitos sobre iluminação que foi colocado à disposição de todos, sem distinção. E em contraste a um budismo que prometia a salvação após a morte, ele apresentou um ensinamento transformador da realidade, da revolução humana, e da não-dualidade da vida e da morte. O ponto alto que marca esta revolução religiosa é o ensinamento que possibilita a qualquer cidadão transformar sua vida. O budismo Nichiren completa 765 anos e já passou por várias crises. Da terceira para a quarta geração depois de Daishonin, a originalidade foi perdida e passou a ser um budismo formal limitado a rituais em templos no Japão. 6 séculos depois,
A Soka Gakkai reavivou o espírito original de Daishonin e então, o budismo voltou a servir ao povo. Concluímos com uma bela frase do presidente Ikeda. A base da revolução religiosa promovida pela SGI está na concretização do ideal de uma religião em prol das pessoas, e na restauração do objetivo fundamental da religião, que visa a felicidade das pessoas. Pelo fato de nossa organização jamais ter vacilado nesse compromisso desde a sua fundação, o nosso movimento da SGI pela paz, cultura e educação conquistou hoje o maior respeito em todo o mundo, inspirando tanto elogios quanto esperanças. Vamos continuar neste grande caminho humanista, uma religião para o bem dos seres humanos. Isso é o que o século XXI exige de nós. A força de um juramento. O presidente Ikeda também destaca como é possível desenvolver um estado de vida tão elevado. Como pode um ser humano chegar a essa grandiosidade? Não há mistério maior do que este. Tenho certeza de que isso se deve à força de um juramento. Quando dedicamos nossa vida totalmente ao cumprimento de uma promessa e à concretização dos ideais mais nobres, nosso coração se expande ilimitadamente. O budismo fala de um juramento feito no remoto passado. Esse juramento é a base que nos permite dissipar a escuridão e viver de acordo com a natureza essencial dos fenômenos. Especificamente, isso significa ter um coração que se preocupa com a própria felicidade e com a dos demais, e também com o grande juramento do Kosen Rufu. Nada, absolutamente nada pode destruir o espírito de uma pessoa que despertou para esse juramento original. Neste ponto, ele contemplou: não sejam derrotados pelas perseguições, pelos inimigos, pela doença ou pela própria fraqueza. O sol da felicidade se eleva somente para aqueles que aceitam os desafios e conquistam a vitória. O sol do Kosen Rufu desponta somente quando vencemos. Sejam firmes, sejam fortes, e sigam sempre vencendo os desafios da vida com alegria, amor e lealdade ao próximo.